Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo Rodrigues e antes de mais nada eu vou pedir para que você se inscreva no meu canal, que você curte esse vídeo, comenta, compartilha com alguém que esteja um pouco frustrado no que está fazendo no seu dia a dia, na sua rotina. Eu vou falar um pouco sobre mim nesse vídeo, pois é meu primeiro vídeo do canal e eu estou com um projetinho que eu quero fazer para poder manter uma rotina de estudos, então é sobre isso que eu quero vir falar para vocês. Principalmente sobre uma frustração minha. Acredito que muita gente se sente frustrado na área do desenho e outras áreas da vida e isso faz com que a gente acaba perdendo muito tempo por não tirar o pé do chão e produzir alguma coisa. Eu estou aqui com o tablet, eu vou estar fazendo algumas linhas aqui, que eu estou trazendo o desenho de baixo para cima para poder jogar em outro desenho e fazer uma junção. E com isso eu não vou ficar olhando muito para a câmera, eu espero que vocês acompanhem legal aqui. Eu não sei se eu vou mudar um pouco o ângulo para vocês verem melhor, acho que eu vou fazer isso. E quero dizer sobre isso. Como eu disse anteriormente, meu nome é Leonardo Rodrigues, vocês conseguem me encontrar lá no Instagram como l.rodrigues. Eu sou tatuador há 4 anos, eu comecei a estudar tatuagem ali em 2021, no finalzinho de 2021. Em 2022 eu já estava começando a trabalhar e fazendo minhas primeiras postagens. E desde então eu tenho feito 2 estilos prioritariamente assim. É um ônibus ou um caminhão. Que seria fine line e realismo. E desde quando eu comecei a estudar, eu foquei muito em estudar realismo, sabe? Principalmente o desenho no papel, que é esse daqui é um Davi, que se vocês podem ver, o papel tá meio zoado, ó, cheio de textura, porque eu derrubei água nele e acabei estragando. E eu acho legal quando eu não termino, acho que fica um negócio interessante, tipo, ele tá pronto, como uma estátua quebrada. Enfim, pessoal, partindo daquele ponto da onde eu comecei a estudar tatuagem, eu tenho estudado bastante a aplicação do realismo, feito o realismo. Porém, o que acontece? Eu não tenho tanta procura no realismo. E quando eu passo para o meu cliente o tempo que demora para fazer, para o cliente que me procura, lógico, o tempo que leva para fazer, às vezes eu divido por sessões para poder entregar um resultado melhor do que as pessoas acabam vendo em grande maioria por aí. As pessoas, eu acho que se assustam um pouco e acaba não fechando, também por conta do valor, que aqui na minha cidade, R$ 1.000 o pessoal acha caro, mas para você fechar um antebraço, tem gente que cobra muito mais do que isso. Mas não é o intuito. Aqui a questão é a seguinte, eu gosto muito do realismo, gosto muito. E também gosto muito de fazer fine line. Só que nesses últimos tempos eu tenho me pegado numa crise de saber exatamente o que eu vou fazer, sabe? Porque a gente pode estudar 2 coisas, e a gente consegue fazer isso, dividir um dia sim, um dia não, e ir fazendo para poder se aprimorar nas técnicas. Como eu tenho estudado muito realismo, eu sempre gostei do realismo, desde quando eu comecei a tatuar ali, desenhar em 2021, eu tenho feito. Acaba que, por gostar bastante, eu comecei a perceber que o realismo ele te limita muito, sabe? Porque ele é muito um desenho de cópia. O que te facilita, o que te possibilita fazer alguma coisa diferente é quando você pega aqui no Procreate, vai lá no Pinterest, em bancos de imagens e você começa a pesquisar imagens, faz uma montagem e cria aquilo ali, sabe? Eu acho muito legal surrealismo e algumas artes assim, e é uma coisa que me chama bastante atenção. E outra coisa que me chama bastante atenção também é a questão de você criar seus próprios desenhos. E o que é mais interessante ainda é que o realismo se pode criar no papel a partir de um desenho, de um esboço, sabe? Como, por exemplo, fazer um movimento de mão diferenciado, assim. Eu consigo criar as linhas e definir lá no papel e transformar isso num realismo. Eu sinto falta disso, de uma criação própria, de uma ideia. E
E às vezes eu acho que no realismo a gente fica muito limitado às coisas que precisam ser reproduzidas na pele. Reproduzidas porque, assim, se eu vou reproduzir um rosto, é só um rosto, sabe? E o que me frustra é que eu não consigo criar algo diferente, sabe? Às vezes eu tenho um bagulho na cabeça, a ideia está formada, eu não consigo reproduzir no papel por não ter conhecimento suficiente da estrutura do desenho, apesar de eu ter estudado, de eu ter ido lá atrás e aprendido sobre as linhas, aprendido sobre perspectiva, sobre formas, luz e sombra e alguns outros fundamentos, né? Tem outros que eu ainda não estudei, que é composição, anatomia, acho que eu já falei os 7 fundamentos. 7 fundamentos por aí. E eu me sinto frustrado por conta disso. Hoje, fazendo o que eu faço, o meu maior público, sendo ele feminino, eu acabo reproduzindo muito mais tatuagens em fine line, certo? Do que no realismo. E eu sinto falta de produzir o realismo, de produzir alguma coisa que chama atenção. E acredito que por conta disso, por estar sempre trabalhando com trabalhos mais rápidos, que é o fine line, né? Que você faz em pouco tempo, exceto se for um trabalho grande como esse, que eu vou fazer um fechamento, acaba sendo muito rápido. E aí eu acabei que não estou tendo tanta paciência na hora de poder aplicar tatu, sabe? Só que assim, eu tenho meio que um hiperfoco nessa questão. Quando eu começo a tatuar ali, nesses últimos tempos eu tenho me tornado um pouco intrusivo, dando um pouco o assunto, eu acabei deixando um pouco de lado as redes sociais, acabei deixando um pouco de lado de atender os clientes, assim, de responder muito, estou sendo um pouco mais direto, porque existem fases na vida da gente que a gente para pensar. Eu achei que seria no final do ano, mas eu esqueço que meio que para mim assim começa ali depois de maio, quando começa o carnaval, passa o carnaval, entra a Páscoa aqui, eu começo a ficar uma pessoa mais intrusiva e volto lá no final do ano. Isso é uma coisa que eu sempre esqueço. E o interessante disso é que eu estou me pegando pensando bastante sobre isso. Eu quero tomar uma decisão e está difícil de eu tomar uma decisão. E eu acredito que muitas pessoas também se sentem difícil pressionada, porque fica muita coisa na nossa cabeça e a gente não consegue pôr isso para fora, sabe? Então, hoje, nesse primeiro vídeo do canal, eu quero dizer sobre isso. Sobre essa questão de não saber como decidir alguma coisa. Por exemplo, eu cheguei a uma conclusão de que eu vou fazer os vídeos para o canal do YouTube. Será um novo projeto. Vou tentar postar aí pelo menos um videozinho por semana, sabe? Separar um dia para poder fazer isso. Tatuar um pouco menos, sabe? 2 dias a menos. Mas produzir alguma coisa para o YouTube para poder fazer, sabe? Por exemplo, estudar desenho. Estudar desenho é uma coisa que leva tempo. Você precisa ficar horas. Às vezes você acaba não ficando horas ali. E essa questão de não conseguir, de não botar a mão na massa igual eu estou fazendo aqui agora, o vídeo seria um intuito para fazer isso. Porque assim, eu não preciso estar aqui olhando para vocês no vídeo e tudo mais. Eu vou construindo o meu desenho aqui de uma forma que ele vai ficando legal e vocês vão vendo. E aí, por exemplo, se em algum momento eu conseguir transmitir para vocês alguma informação que faça sentido, que vocês falam, pô, isso aqui é legal, eu gostei, eu não conseguia fazer isso no desenho, eu consegui trazer alguma informação sobre desenho, sobre tatuagem, também eu vou estar ajudando outras pessoas e falando um pouco sobre a rotina, né, de tatuador, porque a rotina de tatuador é meio maluca. Um dia você trabalha, no outro dia você acaba não trabalhando. Por isso a questão do desenho também. Isso vai me ajudar bastante a construir o meu processo criativo, a ideia de fortalecer os traços, de manter ele mais firme, o que é difícil. Se vocês verem lá no Instagram, vocês vão ver que como eu trabalho com fine line, fica muito bonito os meus trabalhos. Graças a Deus e modéstia à parte, né? Porque eu estou falando de mim mesmo. Mas o meu trabalho é bom, eu gosto do meu trabalho. Só que o que me limita, o que me deixa frustrado é não desenhar, galera. É não desenhar, sabe?
Eu gostaria muito de pegar aqui e poder estar produzindo um negócio que ficaria interessante para as pessoas verem e eu falar, pô, é criação minha, sabe? Eu não quero ir lá no Pinterest pegar duas imagens, colocar uma em cima da outra assim, tipo, um rosto e um elemento aqui embaixo. E falar assim, autoral. Não acho autoral. Eu não acho, apesar de que você criou, mas não é exatamente autoral. O conceito de ser autoral é você colocar elementos ali. Tá, foi você que criou, mas é você colocar elementos que façam, que seja diferente e não que seja igual aos outros. Eu não gosto de ser igual aos outros, eu quero criar uns negócios diferentes. E eu tô frustrado por conta disso. Por conta disso. Eu acredito que esse projeto do YouTube vai me fazer fortalecer um pouco, sabe? Fortalecer essa questão dos meus próprios treinos, a questão de compartilhar bastante para vocês, uma parada diferente, porque, assim, o Chico Morben, vou citar o cara aqui, que, cara, ele é uma das pessoas que eu sigo, acompanho. Ele foi o primeiro tatuador que eu falei, uau, dá pra fazer isso na pele, eu não sabia, sabe? Quando eu comecei a ver tatuagem com outros olhos. E ele fala que às vezes não é só você ir lá no Instagram e postar uma foto. E esses dias atrás uma cliente minha veio e falou um bagulho pra mim, nossa, eu tava olhando lá o seu catálogo e eu falei, catálogo? Nossa, catálogo, tipo, seria um portfólio, né? No Instagram, mas é tudo muito mais do mesmo, sabe? Eu não sei se eu faço coisas que conectam as pessoas ou que façam elas se interessarem pelo meu serviço. No meu caso, o que eu quero fazer de diferencial seria essas reproduções diferentes e também transmitir, mostrar para as pessoas que eu não sou como os outros que só ficam copiando do Pinterest. É uma coisa que eu faço, mas eu quero parar de fazer porque é diferente e é exclusivo, sabe? Tem algumas formas de você poder ser reconhecido na sua área, no seu trabalho, e essa é uma delas. Você fazer os bagulho próprio seu, sabe? Desenhar ali, criar suas composições, ao invés de só ficar pegando coisas ali, sabe? Então é o seguinte, minha frustração comigo é essa, saber o que eu quero pro desenho, com a minha carreira, com a minha vida, saber se isso tudo vai fazer sentido na hora de poder estar decidindo o que eu quero fazer, sabe? Eu gosto do realismo, eu não vou desistir do realismo, mas eu também vou tomar a decisão de estudar desenho a fundo, porque o meu tradicional é muito legal, eu gosto. E eu gosto de colorido, tô aprendendo a gostar de colorido, era uma coisa que eu não gostava tanto. E agora eu tô gostando mais, sabe? Então, é isso. O intuito desse canal aqui vai ser para mostrar para vocês o que eu estou fazendo, o que eu estou aprendendo e talvez até transmitir alguma informação legal, porque tem muito conteúdo bom na internet, muito conteúdo que a gente pode transmitir também. Eu acredito que eu consigo ensinar bem as pessoas, mas é só um achismo meu. Eu espero que eu faça a diferença na vida de cada um. Então, o que eu quero passar aqui é a minha frustração. E se caso você também se sinta frustrado, você não está sozinho, porque outras pessoas também estão, assim como o meu caso, eu estou frustrado, como que eu vou fazer o meu trabalho melhorar de forma artística e não técnica, porque técnica na aplicação da tatuagem eu acredito que eu faço bem. Mas na questão aqui, ó, do desenho, de você reproduzir algo legal, de você poder fazer algo que atrai a atenção das pessoas, é um pouco diferente. É um pouco diferente mesmo.
A gente precisava se tornar mais focado, estudioso, para poder chegar em algum lugar. Então é isso. Eu quero dizer que esse é meu projeto. Eu estou começando a fazer isso agora porque eu acho que eu já perdi muito tempo. A vida está ficando meio maluca, está tendo guerra por aí, os Estados Unidos querendo o Irã querendo atacar os Estados Unidos. Não quero falar muito sobre isso, mas talvez o mundo esteja cheio de coisas ruins e eu só quero transmitir a minha arte. Então é isso, pessoal. Se vocês puderem me seguir aqui no canal, se inscreva no canal para mim chegar nos 1000 inscritos, conseguir monetizar também aqui, vai ser muito legal. Você vai estar ajudando uma pessoa nova, porque não custa. E é isso aí, vou trazer vários conteúdos sobre tatu, sobre desenho, até sobre coisas que acontecem na minha vida, rotina, às vezes trocar uma ideia, coisas que eu estou aprendendo, principalmente sobre empreendedorismo, que é uma coisa que eu estudo bastante também. Passo muito tempo estudando para saber exatamente o que fazer e qual decisão tomar. E a decisão que eu vou tomar, que eu estou tomando, é poder trabalhar com o que eu gosto, fazer da forma que eu acho mais interessante e trazer aqui para vocês a minha evolução e os meus conhecimentos. Então, assim que possível, eu já lanço o próximo vídeo e espero muito que eu mantenha essa rotina aí. E deixa aqui nos comentários se vocês gostariam de saber de alguma coisa em específico sobre tatu, sobre vida de tatuador, sobre desenho, se eu souber responder. Ou se vocês também souberem me indicar algum curso de desenho aí que esteja em valor acessível, eu agradeço bastante. Fechou, pessoal? É isso aí, esse é meu primeiro vídeo. Espero que todos tenham gostado aí do meu desabafo. E qualquer coisa, tamo aí. Valeu, falou!